Oi, gente, vocês estão bom? Quero aproveitar do vídeo de hoje, que eu vou fazer uma maquiagem bem básica. Mas eu quero aproveitar para conversar com vocês, que tem muita coisa acontecendo. E tem algumas histórias que eu lembrei, assim, sabe? Eu tô muito reflexiva. E algumas histórias têm mexido muito comigo, pelo momento que eu tô vivendo. E aí eu quero compartilhar com vocês, sabe? Tenho certeza que pode ajudar alguém aí, eu quero compartilhar, tá? Então, vamos conversar um pouquinho, tá bom? Gente, então vamos lá. Uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês, deixa eu já, né, ir me arrumando. Eu já penteei o cabelo, eu passei bastante creme, tá vendo? Tá até oleoso. Tá oleoso, tá brilhante, né? Uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês, gente, minha maquiagem é muito básica, então vocês não reparam assim, tipo, nossa, a maquiagem dela é muito simples, né? Ou, tipo, ela não tá sabendo fazer. Não reparem aí. É perto do dia a dia mesmo, tá? E eu quero mais conversar com vocês, ter esse momento com vocês. A gente tá falando sobre o que, na verdade, né? Vamos lá. Por que a gente faz tudo que a gente faz? Qual é o motivo? Qual é a motivação que nós temos para fazer tudo que nós fazemos? E a maior questão é essa. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou aqui na internet hoje? Porque eu tenho um canal no YouTube. E aí você fala, mas tem coisas tão aleatórias, né? Mas qual é o motivo que nós fazemos as coisas? E eu vou contar, é claro que eu tenho várias e várias histórias para contar para vocês, inclusive eu quero trazer aqui todas elas, para vocês conhecerem um pouco mais, entenderem por que eu sou tão ligada às histórias. Mas minha questão principal é porque tem uma das histórias que eu já contei no meu Instagram. Você já tem ouvido essa história aí, mas já tem um bom tempo, tem uns 2 anos que eu contei. Lá foi bem no comecinho, quando eu decidi vir pro canal de fato, né? Mas eu não trouxe pro canal, então eu quero compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo e faz todo sentido. E é ela que me faz lembrar todas as vezes por que eu tô aqui, né? A história é a seguinte, gente. Eu tinha 9 anos, se não me engano, tava na 4ª série. Professora Ruth, aqui na cidade, na escola Laércio Corte. E numa das atividades que ela passou pra gente, era um livro, você montar um livro. Então ela deu pra gente as imagens, né? E mandou a gente montar um livrinho. Era tudo de ilustrativo, então tinha o desenho e você tinha que, a gente tinha que pintar e escrever o que estava se passando naquela cena. E aí foi muito, assim, legal, né? Porque vocês sabem que eu sempre fui movida no lado, assim, da arte, né? Toda a pintura, da dança, do desenho, da escrita, enfim. E aí, eu gostei muito dessa atividade. E a gente pegou o papel lá, a atividade, e a gente foi imprimir. Todo mundo resolveu fazer. Assim, depois que eu vi, né? Mas no começo a gente não tinha ninguém para ficar compartilhando, não era assim, em dupla, né? Era individual. E aí eu peguei o meu, e aí ia ter um prêmio, né? A historinha mais legal da turma. Ia ter um prêmio, beleza. Aí eu peguei a historinha e levei para casa. Meu pai sempre, sempre, sempre acompanhou nossas atividades, em todo o tempo, até a gente acabar a escola. Ele sempre acompanhou nossas atividades, nossos materiais, nossas notas, né? E aí eu levei para casa para ele me ajudar. Cheguei lá, a gente imprimiu, só que a gente não sabia como fazer isso, então a gente mandou imprimir as folhas, né? Somente frente. E na escola, depois que eu tinha visto, né, eles fizeram a impressão de frente e verso, então para fazer o livrinho virando, né? Como eu não sabia disso, não sei. Gente, né, as coisas acontecem assim. A gente mandou imprimir só frente, eu pintei, assim, eu não pintei, né? A gente já foi colando, então eu peguei, por exemplo, a folha, aqui tá com desenho, aqui também tá com outra folha que tá com desenho. Então a gente fez o que? A gente colou a folha de assim, sabe? E dobramos a outra pra ficar de assim, ficou dobradinha, aí vinha a outra.
Só que né, meu pai tava falando pra mim que o trabalho era meu e ele sempre fez muita questão da gente desenvolver nossos próprios trabalhos. E aí ele falava pra mim assim, vai colando, passa cola. Eu passei muita cola, mas eu não tenho noção da tanto de cola que eu passei. Então ficou grosso as folhas. Eram o quê? Acho que era no máximo 10 imagens, não lembro certinho, mas eram poucas imagens, mas ficou bem grosso. E aí eu fui tentar pintar por cima, gente, mas ficou aquele negócio. Você sabe quando você cola papel com muita cola, fica grosso, aí essa cola começa a rasgar, né? Enfim, fui fazer o livrinho. Aí eu peguei com muito carinho e tal, aí eu fui pintando, já pintei primeiro, e aí por último eu fui fazendo a historinha. Meu pai estava do meu lado, na mesa, eu lembro muito bem disso, e ele falava pra mim assim, ó, o que você vê nessa imagem? Aí eu falava, eu tô vendo aqui, é um livrinho sobre uma onça, né? A onça pintada. E se eu não me engano, a história principal seria sobre a extinção, porque no final ela fica deitadinha, e eu coloquei que ela tinha morrido por causa da extinção, né? Mas eu não sei se realmente era essa a ideia, enfim. Aí eu pegava, ele falava, o que você tá vendo aqui? Eu falava, tô vendo isso, mas o que estão fazendo? Eu falava, estão fazendo isso e isso. Aí ele falava pra mim assim, meu pai, e como você colocaria isso num papel? Escreveria uma historinha assim? Eu sempre fui muito boa, assim, em escrita. Eu sempre gostei muito de escrever, ler, desenhar. Aí eu falava, eu vou contar. Aí eu escrevia a historinha e tal. E a gente foi até o final desse jeito. Meu pai leu a historinha do final, gostou muito, deu parabéns, falou, agora leva pra escolinha, vai ficar muito boa. Levamos. Chegamos lá, e foi muito legal, porque nem imaginava que eu ia ganhar nada, né, gente? Porque, sei lá. Cheguei lá, vi o trabalho de todo mundo, já fiquei chateada, assim, com vergonha de entregar o meu, porque o meu tava cheio de cola, secou, mas ficou, assim, cheio de bolinha, tudo, né? E eu vi do pessoal, eles tinham feito o frente e verso. Daquela época, gente, não sei se vocês lembram, não sei nem se é da época de vocês, né? Você vai saber que é isso. Era aquela máquina de datilografar, sabe? É isso que fala? Ou não é isso que estou falando? Não sei, é aquela máquina que você coloca o álcool, tem a tinta, aí você põe a folha e você roda assim, ó, aí passa, faz tipo xerox, que tem um papel, aquele papel carbono. Pois é, era dessa época. Então, assim, eu não sabia que tinha como fazer frente e verso, era assim, né? Enfim, então eu já fiquei meio assim, nossa, meu material não tá tão legal quanto todo mundo. E aí foi que a gente entregou o trabalho mesmo assim, eu fiquei na minha, já sabendo que eu não ia ganhar nada. E passou uma semana, nada do resultado. Passou 2 semanas, o pessoal começou a cobrar. Aí veio a professora Ruth, e ela falou assim pra gente, sabe o que tá acontecendo? O pessoal que tá analisando, que são os outros professores, eles gostaram muito de 2 histórias daqui da sala, de todas as quartas que tinha, né, na escola lá, acho que era 3 ou 4. As 2 principais foram da mesma sala, que é a nossa. E essas 2 pessoas, então, a gente tá assim, tá muito, muito difícil de decidir. Porque a história tá bem parecendo que o pai da criança que escreveu, que é uma história muito elaborada, assim, não que a criança não seja capaz, mas parece que, o pai, né, os pais da criança ou algum adulto que ajudou essa criança a desenvolver essa história. Não tá parecendo que veio de uma criança essa história. Mas, enfim, a gente não falou de quem que era. A gente vai ainda analisar e depois a gente dá os detalhes, beleza? E aí ficou. 2 semanas se passaram, porque ia sair a primeira semana o resultado. Ainda 2 semanas se passaram. Aí foi quando a professora chamou. Falou, gente, eu vou falar o resultado que eu tive pra vocês. Chamou a minha amiga, se eu não me engano, o nome dela era Letícia, não tô lembrada, era minha língua assim, curtinho, de óculos, eu gostava muito dela também, e CDF da sala, super inteligente. E aí, ela foi e ganhou primeiro o livro. Nossa, eu fiquei super feliz por ela, porque a gente era amiguinha, tudo, né? E aí, a professora pegou e me chamou lá na frente também da sala, deu o prêmio pra ela, que eu não lembro mais qual era o prêmio, gente, não me lembro. Mas aí, ela pegou e me chamou e falou assim, eu quero que vocês também batam palmas pra Camila, me chamou lá. E aí explicou, o livro dela ficou em segundo lugar, era sobre o livro dela que a gente estava tentando entender, e falou desse jeito, Camila, a gente sabe a sua capacidade, mas pela história, alguns professores estão deduzindo que você não fez sozinha, e a condição para ganhar era você fazer sozinha.
tô achando que um adulto escreveu pra você essa história, porque é uma história muito elaborada, muito forte para uma criança escrever assim, da forma que foi escrita. Mas, de qualquer forma, eles não consideraram como a escola já tinha um prêmio para uma, né? Já foi dito, mas eu acho que valeu muito a pena pelo seu esforço e eu sei da sua capacidade. Então, eu vou te dar um prêmio, porque eu sei que valeu como segundo lugar. Enfim. Ela me deu um livrinho que falava do pernilongo, que ficava. um livrinho. Tão feliz, mas eu fiquei tão feliz, eu chorei, claro que eu chorei, né, gente? Eu chorei, cheguei em casa, falei pro meu pai e tudo, mas ao mesmo tempo, eu fiquei muito chateada com essa história, porque assim, ó, essa história eu carreguei por muitos anos da minha vida, e não só ela, mas muitas outras, e eu quero contar pra vocês, eu tenho que ser rápido, porque o tempo já tá passando. O que aconteceu? Dentro de mim, eu sempre, assim, eu nunca me vi como uma mulher com grandes potenciais, sabe? Assim, eu sempre fui muito esforçada, determinada, que eu queria uma coisa, eu ia atrás, eu fazia. Mas ouvindo ela falar essas coisas pra mim, o que eu imaginei? Será que eu não sou capaz de escrever uma história sozinha e, sei lá, do que eles realmente entenderam na história? Mas fui eu que escrevi. Isso eu posso garantir que fui eu. Meu pai nunca pegou uma caneta pra escrever nenhum trabalho nosso. Isso minhas irmãs podem garantir. Ao contrário, se ele não gostava do trabalho ainda, ele rasgava, tem uma outra história pra contar pra vocês. Ele rasgava e mandava a gente refazer porque não tava bom. Então, assim, ele dava o maior suporte, mas ele nunca fez o nosso trabalho, ele sempre ajudou a gente a desenvolver. E eu fiquei muito chateada com essa história. A minha vida inteira eu carreguei ela, assim, ela e algumas outras, porque eu não conseguia me ver como uma pessoa, assim, que tinha o potencial de caramba, eu escrevi um livro, né? É um livrinho, mas eu escrevi. É um diferencial. Mas eu achava, será que ninguém vê o meu potencial? Será que realmente eu não tenho potencial? Não poderia escrever isso? Tem que ser um adulto? Isso me marcou muito. Mas ao mesmo tempo, sabe, assim como meu pai sempre esteve comigo, sempre me mostrou que eu era capaz, sempre me apoiou, sempre esteve ao meu lado. E hoje eu passo muito por isso, né? Esses anos que eu tenho refletido bastante na minha vida, na minha jornada. E eu trouxe à tona essas histórias porque faz parte do processo que eu passo, né? E que eu também mostro para algumas pessoas, algumas mulheres que eu ajudo e tudo mais, fazem parte da minha jornada. E eu entendo o quanto é importante você reconhecer o seu potencial e saber a sua motivação de quem realmente, primeiro, quem você é e por que você faz o que você faz, que é o que a gente volta lá no comecinho, né? E aí eu percebi que, assim como meu pai, em todas as atividades da escola, em muitas coisas da minha vida, na minha família, sempre esteve muito comigo. Mas essa questão do meu pai, porque essas histórias me marcaram muito, porque fala da minha identidade, né? E eu sofri muito com isso a minha vida inteira, achando que eu não era capaz, no sentido de desenvolver algo mesmo, né, sozinha, por conta, sei lá. E meu pai tá ali sempre comigo. Então, hoje, eu penso o seguinte, eu sei que nem todo mundo teve a alegria de ter uma pessoa do seu lado a vida inteira, te apoiando, te motivando, te trazendo pra perto, direcionando, né? Como eu tive com meu pai. Pra mim, isso é motivo de muito orgulho, né? Muito o privilégio mesmo ter ele ali. Depois que eu casei, além de ele ter continuado a me acompanhar, o meu marido é um grande apoiador também dos meus sonhos. Então, assim, é incrível ter pessoas ao nosso lado que nos fazem chegar onde a gente deseja. E a minha questão foi essa. Quando eu conversava com umas pessoas, né? Muitas delas falavam, mas eu nunca tive ninguém que me apoiasse. E aí, minha ideia principal é essa. Eu gostaria de ser essa pessoa, sabe? Eu quero ser essa pessoa. Eu desejo ser essa pessoa pra você. Se por algum motivo você deseja alcançar algum sonho, algum objetivo, ou uma meta, seja o que for, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser o meu pai pra você. Sabe, essa pessoa que tá do seu lado te faz enxergar quanto você é capaz, e não só isso, te mostrar, fazer você chegar até o final e você se enxergar realmente capaz. Porque depois que eu passei por esse processo, que eu falei muito com meu pai sobre essa história, né, ele fala pra mim assim, filha, nunca duvide do seu potencial, nunca duvide do seu talento, nunca. Se eu tenho tudo isso que eu tenho hoje em mim, é porque eu tive bons mentores na minha vida, né, meus pais principalmente,
E eles sempre mostravam pra mim o quanto eu era capaz de desenvolver, de alcançar. E é justamente essa é a minha razão. Então, E eu não falo assim que se lembrar da motivação porque eu quero desistir de algo, não. Gente, já errei aqui minha sobrancelha. Até aqui não tem pouquinho de pelo. E não é questão de lembrar porque eu tô desanimada, não. É lembrar justamente pra poder você se reconectar com a sua essência, sabe? E quanto mais fazer, mais ajudar. Então, esses vídeos no canal aqui, podem ser, assim, aleatórios, podem ser, simples. A Camila faz... Ela é doidinha. Mas minha ideia principal, gente, é mostrar pra vocês que nós podemos ser nós mesmos. Hoje, eu enxergo um grande potencial em mim. Muitos e muitos e muitos anos. Até pouco tempo atrás, eu nunca me vi uma mulher inteligente. Nunca me vi uma mulher com uma capacidade grande de fazer algo assim, sozinha. Porque uma dessas coisas, eu passei por muitas coisas, e essa é uma das histórias que eu vivi. Apesar, mesmo tendo meu pai ali do lado, minha mãe, minhas irmãs, foi algo assim que eu, não sei, gente, marca muito nossa trajetória. Mas mesmo assim, hoje olhando, eu parei tanto olhando pra uma situação ruim que aconteceu na minha vida, e eu esqueci de olhar tantas outras coisas boas que eu tinha. No caso, os meus apoiadores, né? Incentivadores. E é isso que eu quero trazer pra vocês. Mostrar que na nossa vida a gente pode assim ser quem nós somos, fazer o que a gente gosta de fazer o que a gente ama fazer. E ao mesmo tempo, olhar pro lado bom. Porque a gente só olha, muitas vezes, pro lado ruim, pro não que a gente recebe de Deus, né? Quantos sim Deus nos dá, mas você tá lá sofrendo por quê? Por um não que você recebeu. Então, eu quero dizer pra você que sim, eu trago aqui muitas coisas assim no meu dia a dia, mas ao mesmo tempo eu quero mostrar pra vocês que tem como vocês viverem uma vida mais leve, mais tranquila, mais produtiva, não no sentido de produtividade dessa que todo mundo fica naquela loucura de quanto mais você faz, mais você é produtivo, não esquece disso. Isso não é produtividade. Tem como sim você alcançar os seus sonhos, tem como você realizar mais na sua vida, sendo quem você é, fazendo aquilo que você ama, sem precisar entrar num padrão. E ainda assim, mostrar o seu valor. Eu quero deixar essa história pra vocês. Eu tô finalizando aqui minha maquiagem e dizer pra vocês que eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu sou essa pessoa que eu quero te pegar na mão, te ajudar a mostrar. Aqui no meu canal já tem muitos vídeos falando sobre como realizar metas, como tirar, sabe, o seu sonho da cabeça e colocar realmente uma ação para poder começar a praticar. Tem muita coisa aqui boa e tem muita coisa que eu quero trazer também para vocês. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse assunto de produtividade, organização, planejamento de sonhos, como alcançar, como desenvolver uma meta, como realizar mais, põe para mim aqui nos comentários que eu vou amar trazer para vocês, tá? Esse é o meu objetivo principal. Meu pai sempre fala uma frase que, na verdade, é bem clichê, mas é muita verdade. Ele me ensinou muito que sozinho você pode ir até mais rápido, mas com alguém você vai mais longe. Então, hoje, o meu propósito de estar na internet é justamente para te mostrar que existe sim uma forma de você fazer e você é sim capaz, independente da sua história, independente do que você acredite que você seja. A sua condição não determina quem você é, tá bom? Eu quero já encerrar esse vídeo aqui. Já eu vou finalizando aqui já essa maquiagem, finalizar o vídeo também. Mas eu quero deixar um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Se inscreve nesse canal, curte e compartilha, né? Comenta aí se você gostou dessa história, se você já passou por alguma coisa semelhante dessa forma assim. Quero muito poder compartilhar com vocês mais histórias, tá bom? E se vocês gostarem de histórias, pode deixar um like aí, chuva de like, porque, gente, o que eu mais tenho é história nessa vida vai contar pra vocês, tá bom? Então, um beijo e até a próxima. Tchau!